A quinta antítese que aparece nesse texto para nós, portanto, é a antítese sobre a vingança. E aí ele diz: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Bom, o que tinha sido ensinado? Você tinha na lei de Moisés realmente esta afirmação: olho por olho, dente por dente. Não só isso, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Está lá em Êxodo 21, de 24 a 25. Lá em Levítico, Moisés ainda acrescenta mais: fratura por fratura. Lá em Deuteronômio 19, 21, ainda há um acréscimo: vida por vida, matou, morre. Essa era a lei. Bom, qual que é a diferença do que estava acontecendo nos dias de Jesus? Nos dias de Jesus, os escribas e fariseus, eles estavam aplicando essa lei, mas de que maneira que eles estavam aplicando essa lei? Os religiosos admitiram que essa lei lhes dava a autoridade de fazer vingança particular. Vejam só: olho por olho, dente por dente, fratura por fratura, pé por pé, queimadura por queimadura, lei fazia parte do código de lei civil que Deus deu para o povo hebreu. Quem que executava essa lei era o poder público que eles tinham naquela época. No caso, os sacerdotes. Na época dos juízes, os juízes tinha gente para aplicar. Não é vingança particular. Tinha alguém responsável por fazer esse julgamento e aplicar esta lei, que é, aliás, uma lei muito boa, porque realmente pune o culpado. Não é como as nossas leis, que produzem impunidade e não punição. Mas esse não é o assunto de hoje, não vou entrar nesse assunto hoje. Qualquer dia nós vamos falar sobre pena de morte, um preceito e uma lei bíblica, dada por Deus, para todas as épocas. Mas não é nosso assunto hoje, eu quis só deixar vocês curiosos. O dia que eu for falar isso, eu aviso lá no WhatsApp, daí a gente pode estudar sobre esse assunto. Mas o ponto é que o que Jesus está combatendo é que os antigos interpretaram equivocadamente esta lei, e as pessoas naquela época se achavam justas e cumpridoras da lei, mesmo quando alguém lhes fazia mal, e elas iam lá particularmente e devolviam na mesma moeda. Bateu, levou. Machucou, eu vou machucar. Matou, eu vou matar. E então você tinha uma igreja, uma comunidade cheia de vingadores. Não é nem como desenho, não é nem vingador mascarado, é vingador mesmo, né? Pisou no pé de um lá, pode se preparar, vai pisar no teu. Olho por olho, dente por dente, não tinha acordo. E aonde eles estavam errando nisso? Eles estavam errando exatamente no fato de que, em primeiro lugar, eles não podiam aplicar esta lei particularmente. Eles não podiam fazer isso. Segundo lugar, especialmente eles, que se diziam pessoas tementes a Deus, que se consideravam bons religiosos, que se consideravam bons crentes, eles tinham que fazer o contrário. Eles tinham que deixar que esta vingança fosse produzida por quem era de direito efetuá-la. Eles tinham que deixar que esta vingança fosse exercida por Deus, conforme o julgamento santo e justo de Deus. E quanto ao comportamento particular delas, e é isso que a gente tem dificuldade de entender até hoje, o meu comportamento particular, inclusive com quem me ofende, tem que ser o mesmo comportamento que é incentivado no mesmo livro de Deuteronômio, no mesmo livro de Levítico, no mesmo livro de Números, em toda a Bíblia. Você não vai achar um único versículo na Bíblia que te autorize a se vingar particularmente, mas muito pelo contrário, você vai achar em toda a Bíblia que você deve amar quem te persegue. A causa vai ser julgada pela justiça, mas o meu coração não pode se infectar pela justiça ou pela injustiça. O meu coração, ele deve ser uma expressão do coração de Deus. E ainda que alguém tenha que talvez pagar uma pena muito dura por ter me ofendido, quem vai cobrar isso é o poder público, o Estado, o poder judiciário. Eu não. Eu devo manter a linha de relacionamento, inclusive com quem me ofende, tão aberta, que no meio da dor, do pagamento duro dessa ofensa, eu tenho acesso para poder falar do amor de Cristo para essa pessoa. Percebe a diferença entre o que eles estavam fazendo? Você tinha uma religião de gente que se dizia piedosa, mas era vingadora.
Como é que esse povo poderia falar do amor de Deus se eles se vingavam na particularidade? Eles viviam o tempo inteiro retribuindo, mal por mal. E então o Senhor Jesus introduz o assunto que ele vai fechar lá a partir do versículo 43, falando sobre o amor, inclusive aqueles que nos perseguem, mas ele já começa aqui dizendo: eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Não é você que vai fazer isso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. Não é aquela coisa arrogante, bate aqui agora. Não é isso, tá? O voltar a outra face é o seguinte: não exclua a pessoa da sua convivência. Não, mas se eu conviver com essa pessoa mais um tempo, ela já me bateu de um lado, vai bater do outro. É isso que Jesus está dizendo que você tem que fazer. Não exclua do seu círculo de convivência. Sabe o que é o jeito mais fácil da gente lidar com pessoas que não pensam como a gente? Ou que fazem alguma coisa que você nem sabe se foi justo ou injusto, simplesmente você não gostou. A gente faz o quê? A gente isola. Proíbe de vir na nossa casa, ou não convida mais. Não vai mais na casa da pessoa. Bloqueia no Facebook, bloqueia no WhatsApp, tira o contato da pessoa. Quando você vê a pessoa passando por uma rua, você muda a outra. Se aquela pessoa frequenta uma pizzaria A, você muda para B. Se é de uma igreja, eu vou ter que mudar de igreja, porque não dá para ir lá todo domingo e ver a pessoa, muda de igreja. E a gente vai vivendo assim. Aliás, o mundo está tão fácil de fazer isso hoje em dia. A igreja tem um monte. Se você trabalha numa dessas empresas grandes, tem vários setores, você pode mudar de setor. Facebook é a coisa mais fácil do mundo, você bloquear uma pessoa para ela não te ver e você não vê mais. E é isso que Jesus está condenando. Jesus está dizendo: de jeito nenhum, você não vai retribuir a ninguém o mal que eles te fizeram. Mas a lei diz olho por olho, dente por dente. Sim, mas quem vai fazer isso não é você. Mas eu tenho direito de me vingar. Não tem. A vingança pertence a Deus. Não é você que vai se vingar. Agora, o que realmente pertence a mim, porque é dever, é lei do Senhor, é que eu ame, é que eu busque, é que eu caminhe junto, mesmo que seja para ser esbofeteado. Essa é a ideia do texto para nós, e a gente precisa considerar isso. Levítico, por exemplo, o livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18, diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Veja só, não é só não se vingar, é não se vingar e é não guardar rancor e ira. E isso, infelizmente, é o que a gente mais faz. Eu sempre falo da mala, né? Nós todos temos uma mala invisível. Alguns carregam uma mala mais pesada e outra mais leve. Mas a mala, ela aparece sempre numa conversa assim, despretensiosa. Está conversando com a pessoa e aí você cita o nome de alguém que está guardado na mala. O Serafim. Ih, rapaz, o Serafim. Aí o cara pega a mala e abre. O Serafim me fez muito mal. Você não faz ideia. Esse homem é terrível. Eu sinto as dores até hoje, só de pensar nele. Olha, eu começo a tremer. Mas o que aconteceu? O que ele te fez? Pai, me fez. Mas quando foi isso? Foi há pouco tempo atrás. Mas quando foi? 25 anos. Está lá carregando a mala. O senhor não sabe. O senhor não sabe. Há 30 anos nessa igreja. E abre a mala. Carregadores de malas. Para não dizer que o cara é a mala, né? Carregadores de mala. Gente que guarda rancor e ira no coração. O Senhor Jesus está dizendo: não. Não. Não, não, não. Você não só não pode se vingar, quando você também não pode guardar ira contra as pessoas. Raiz de amargura. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que o sol não deve se pôr sobre as minhas desavenças com o meu irmão. Tem que resolver no mesmo dia. Se possível, né? Às vezes não é. Mas se possível, tem que resolver no mesmo dia. Mas existem outros textos. Provérbios 20 e 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Provérbios 24 e 29. Não digas, como Ele me fez a mim, assim lhe farei a Ele. Eu pagarei a cada um segundo a sua obra.
quem dá o pagamento é Deus, não somos nós. Nós temos que dar o quê? Nós temos que dar a mão, nós temos que dar o abraço, nós temos que dar o amor, nós temos que manter o contato. Tem que manter o canal aberto. Eu não tenho autorização para fazer qualquer coisa diferente disso. E é o que Jesus está dizendo. E nós encontramos isso espalhado por toda a Bíblia. E nós não devemos ter ressentimento. Nós não devemos pagar o mal com o mal, mas antes fazer o contrário. Nós não temos o direito. Nós vivemos numa sociedade de direitos, vocês já perceberam isso? Todo mundo tem direito a tudo. Nós vivemos numa sociedade que se você olhar feio para uma pessoa, ela te processa e diz, não, eu tenho direito de receber um sorriso todo dia cedo. Se eu sou homem e quero ser mulher, eu tenho direito de querer. Se eu sou mulher e quero ser homem, eu tenho direito de ser. Lá nos Estados Unidos tem um camarada que decidiu que ele é um cavalo. Não, não é só um não. Tem cavalo, tem tigre, tem uma porção. O sujeito, ele pôs na cabeça dele que ele nasceu no corpo errado. Ele nasceu no corpo de um ser humano, mas ele é um cavalo. Essa é a loucura dos nossos dias. Depois chega em casa, você pode fazer uma pesquisa, você vai descobrir muitos casos. Não só de gente que se acha cavalo, tem um outro que se acha um pato. Eu acho que no fundo deve ser mesmo, né? Gente que se acha coisas estranhas. E a nossa sociedade é tão maluca que ela diz o seguinte, deixa todo mundo ser o que acha que é. Se o sujeito acha que é um poste, deixa ele ser um poste. Sociedade do direito. Os filhos têm o direito de não ser disciplinados pelos pais. E por aí vai. E essa sociedade do direito é na realidade uma sociedade que é uma sociedade vingativa, é uma sociedade que quer usar, se tiver meio centímetro de direito, eu quero usar os meios centímetros, se eu puder ir além, eu vou além, mas o que é meu é meu. Se eu tenho o direito de exigir olho por olho, dente por dente, eu quero ver o olho cair e o dente derramar na minha frente. Essa é a sociedade. Todo mundo quer conhecer lei, todo mundo quer saber de lei. Eu não sei o índice, mas eu acredito que nunca antes na história desse país teve tanta gente matriculada em curso de direito. Todo mundo quer conhecer a lei, para poder cobrar cada centímetro dessa lei. Sociedade do direito. Trabalhar, se dedicar, se empenhar, pouca gente quer. Mas se valer de cada um dos seus direitos, todo mundo quer. E o que Jesus está dizendo é, nós não temos direito de cobrar nosso direito. Você que é crente não tem, porque o seu direito foi entregue diante de Deus, porque no dia em que Cristo subiu naquela cruz, e se você crê que Cristo subiu lá por você, Ele te substituiu no pagamento da sua pena. Portanto, o seu direito pertence a quem agora? Pertence a Cristo. Se Cristo não cobrou de você o que era direito dele cobrar, tampouco você vai cobrar do outro. É isso que a palavra de Deus ensina. Se eu recebi perdão de uma dívida impagável, quem sou eu para ficar querendo cobrar olho por olho, dente por dente, de alguém que de repente me irritou, pisou no meu calcanhar, fez alguma coisa que eu não gostei? Jesus deixa isso muito claro. Nós não temos esse direito, nós não podemos fazer isso. A Bíblia de ponta a ponta ensina sobre isso. Quando você lê ainda na continuação do texto, quem quiser tirar a sua túnica, deixa-lhe também a capa. Essas duas peças do vestuário, a túnica e a capa, na lei dos judeus, na lei que estava em vigor naquela época, se você por um acaso fosse um judeu muito pobre e precisasse comprar um almoço, porque você está 3, 4 dias sem comer, não tem o que comer, você pode empenhorar coisas. Mas se você empenhorar e alguém aceitar por penhor a túnica e a capa, essa pessoa, antes que escureça, é obrigada a te devolver a túnica e a capa, você passar a noite, que a noite de dia era um sol de quase 50 graus e à noite um frio de quase menos 40 graus. E então era obrigado na lei, o sujeito que pegava uma capa ou uma túnica como penhor para uma dívida, para um almoço, para alguma coisa, no fim do dia tinha que devolver a túnica e a capa, o sujeito usava para dormir, para se aquentar do frio da madrugada, e no outro dia cedo ele tinha que ir lá e colocar a capa e a túnica até que ele pagasse. Durante o dia a capa e a túnica ficava lá como penhor do pagamento. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, se alguém pleitear com você e quiser te tirar a túnica, entrega também a capa.
uma coisa que era impossível de ser tirada de uma pessoa, Jesus está dizendo o seguinte: entrega.